igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, antes de tudo, o porquê, que eu decidi fazer um culto de ação de graça foi pela minha aprovação no IFE. E eu vou falar em breves palavras, o processo de como foi, porque ainda temos um momento mais importante que a pregação. Bom, tudo começou no começo do ano passado, quando eu sabia que eu ia ter que fazer a prova, E aí eu comecei a estudar desde fevereiro. Aí começou as aulas e eu chamei meu professor de matemática Alcino, que ele também é irmão da igreja, da Assembleia do Alto da Esperança. Eu convidei ele, mas não teve como ele ir. Eu falei, professor, o senhor vai abrir o curso esse ano? Porque eu quero, por conta do IFMA. Aí ele falou, vê se tu consegue com mais alguns 7 para a gente poder fechar o pacote e fazer o curso dia de sábado. E tudo bem, aí foi eu, minha amiga Milena e mais alguns amigos nossos que estudavam lá no Menino Jesus. E aí desde então, nós, não só eu, mas todos os meus amigos, a gente estava bem focado em estudar para essa prova. Só que no primeiro semestre eu não estava tão focada assim. Eu só fazia o curso dia de sábado e não estava praticando durante a semana. Só que assim ninguém aprende. Vemos só uma vez na semana os conteúdos e era só matemática. Quando chegou em julho, foi as férias do curso. E aí eu não peguei no caderno em nenhum momento. E aí eu mandava uma mensagem para minha amiga Milena, eu falava assim, oi Milena, tá fazendo o quê? Ela, tô revisando os conteúdos. E eu lá, passando o dia todo assistindo. E aí eu comecei a me sentir culpada. Por quê? Porque eu queria passar na prova, mas eu não estava estudando. E a minha amiga sempre aí me incentivando e tal. E eu falei, eu quero mudar, eu vou mudar. E aí quando chegou em agosto começou em uma quinta, mas eu decidi começar na segunda-feira, dia 5. Eu falei, vou começar a estudar todos os dias, um conteúdo por dia de matemática, porque matemática sempre foi a minha maior dificuldade, e orar mais, Desde então, eu comecei a ver um conteúdo de matemática por dia. Eu começava de 1h da tarde até 4, vendo os conteúdos e praticando. E aí de agosto para setembro eu consegui melhorar, terminei os conteúdos e fui para português. E desde então, todos os professores lá da escola, professora de português, sempre me ajudando. E aí antes de dormir eu comecei a me ajoelhar e orar. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Eram 17 vagas só de ampla concorrência. Eu falei, Deus, só preciso de uma. Que uma dessas 17 vagas seja a minha, nem que seja a última, nem que seja a 17ª. E eu falei, eu preciso melhorar mais, não só nos meus estudos, mas na minha intimidade com Deus. Então, comecei a orar quando eu acordei, não só antes, mas hoje em dia também. Antes de estudar, passei a orar a Deus para Ele abençoar os meus estudos, para eu entender o conteúdo. E antes de dormir. E eu vi na internet o Salmo 61, que no vídeo dizia, orem pelos estudos de vocês. E assim eu passei a ler o Salmo 61, todo dia antes de estudar e orava. Deus, que eu venha entender a tua palavra e que eu venha entender o que eu for estudar. E assim foi, até que surgiu o desejo no meu coração, porque eu tinha uma Bíblia, só que ela rasgou. E aí ficou por isso mesmo. E eu falei, eu estou lendo a Bíblia pelo celular, então eu não acho que isso é certo. Eu devo comprar uma Bíblia. Eu falei, mãe, posso comprar uma Bíblia? Aí tá bom, pedi pela internet e chegou. E aí eu passei a colocar ela na minha bolsa, porque da escola eu ia para casa do meu pai, e lá que eu estudava de 1h até 4h da tarde. E
eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei de João, e a minha oração era: Deus, que eu vim entender a Tua palavra, agradecia porque eu tinha entendido, e depois eu ia orar de novo: Deus, abençoa o meu estudo. E assim foi, né? Melhorei a minha intimidade com Deus, né? Passei a orar 3 vezes por dia e estudar, já tinha melhorado bastante. E o meu professor de matemática, o professor Alcino, ele falou assim: Thalita, você passando ou não, eu já tenho muito orgulho de você, porque você melhorou bastante e eu vi o quanto você se esforçou todo esse tempo. E no dia da prova, foi dia 24 de novembro. E aí, quando a gente estava indo, a gente sofreu um acidente de carro. O meu tio foi virar para desviar do ônibus e bateu contra o carro. Aí eu botei a mão na minha cabeça e falei: eita, meu Deus, aí eu vou perder a prova. Ainda fazer o meu amigo perder a prova porque eu tinha dado uma carona para ele, porque a gente se inscreveu para o mesmo curso e para o mesmo campus. Eu falei: eita, eu vou perder a prova, não vou fazer a prova, não vou fazer meu amigo perder a prova também. Aí a minha mãe saiu com a minha irmã e o meu tio fingiu que ia encostar o carro e saiu correndo. E minha mãe ficou lá pro motorista, né, não pensar que não queria arcar com as consequências, né, da batida do carro. Então minha mãe ficou lá no lugar onde foi o acidente e o meu tio nos levou. E dentro do carro eu fiquei com muita falta de ar. Eu estava tranquila, mas eu fiquei com muita falta de ar. Mas eu tentei, né, ficar tranquila, cheguei e esqueci de falar antes, mas eu quero os 4 capítulos, 4 partes da Bíblia que eu li um dia antes, no sábado, que foi em Josué 1, 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Também eu li Salmos 37, que diz: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. E em Colossenses 1, versículo 13: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. E em Tiago 1: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. E o 12: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Esse foi umas partes da Bíblia que eu li um dia antes de dormir. E no meio dessas minhas orações eu falei: por que não me oferecer um culto de ação de graça? Eu falei: Deus, se eu passar, eu vou fazer um culto de ação de graça para te agradecer pela minha aprovação. E aí eu fiz a prova. O que me pegou muito no dia da prova foi o tempo. Era só 3 horas. E eu sempre fui, mesmo com a minha facilidade que eu consegui ter, graças a Deus, por matemática, como as questões eram muito longas, e eram 15, né, 15 de português, 15 de matemática, então eu demorei um pouco mais em matemática, em poucas questões,
E aí eu perdi muito tempo. Aí eu falei, não vou conseguir. Aí depois do dia 24 de novembro, eu passei a ficar muito triste. Falei, Deus, eu acho que minha nota não foi muito boa. Tanto é que no dia da prova, era o dia 24 de novembro, foi um domingo. E eu louvei aqui. Não, acho que os irmãos não lembram, mas antes de eu louvar, eu falei assim, hoje eu fiz uma prova e é a vontade de Deus, se eu passar ou não. E eu louvei um hino de agradecimento. Eu agradeci a Deus antes mesmo de eu saber que eu tinha passado. Porque só de eu ter conseguido chegar lá, mesmo depois de um acidente de carro, eu agradeci a Deus quando chegou no domingo, à noite. E passou dezembro e eu falando, não sei, acho que não. Eu já estava vendo até outras escolas públicas. No mesmo dia antes eu estava vendo outras escolas públicas para eu ir, porque eu estava um pouco desanimada, mas nas minhas orações eu dizia, seja feita a tua vontade, Deus. E então, quando chegou no dia, eu olhei meu nome lá, meu nome completo. E minha avó, eu dizia, avó, acho que não, avó. E ela dizia, eu sei que tu vai passar, em nome de Jesus. Avó, não quero criar esperança não. E eu passei e ela ainda estava aqui. Aleluia. E um exemplo, né? Acho que todos nós, algum dia, a gente quer ter um exemplo da fé de Deus, do poder de Deus em nossas vidas. E eu tive, né? Foi a primeira vez que eu tive, que eu orei por mais de... Foi um ano todo, mas orar mesmo, com fé, foi durante 5 meses. Foi desde agosto. Então, é um exemplo maravilhoso para todos nós de como Deus pode agir nas nossas vidas. A gente fala, seja feita a tua vontade. E naquele mesmo dia, eu não sabendo se eu ia passar, eu agradeci. Eu lembro que eu louvei um hino de agradecimento. E tanto eu quanto a minha amiga Milena, a Milena também passou. Ela passou em primeiro lugar. E eu passei em 12º, mas foi o que eu orei. Eu falei, Deus, não importa se seja a primeira ou se seja a 17ª. O importante é que eu tenho que estar entre essas duas. E Deus escolheu que fosse a 12ª. E eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha oportunidade, eu agradeço porque isso é um exemplo de vários outros exemplos que acho que todos nós temos aqui, de nós termos orado com fé e Deus ter feito. Eu agradeço pela minha aprovação, as aulas ainda não vão começar. Eu também convidei muitos outros amigos nossos que passaram, mas muitos estão viajando, então só conseguiu vir a minha amiga Milena. Na nossa escola passaram 16 alunos e graças a Deus eu fui uma delas. Então eu agradeço muito a Deus, porque isso é sinal de que as minhas orações foram ouvidas. Eu dizia a Deus, escute as minhas orações, e Deus ouviu, não só a minha, mas de todos vocês. Se vocês orarem com fé pelo que vocês querem, vocês serão recompensados. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.